Meu nome é Priscila Paiva Nagatomo, eu tenho 25 anos e eu nasci em Santos, mas eu moro em São Paulo, desde a minha vida inteira. Eu cheguei no benzimento por causa do Reiki. Eu não acreditava em nada, assim, e aí eu encontrei uma escola de Reiki e lá eu conheci a Pamela do Florescer Bento e eu me apaixonei pelo lugar. Aí eu fui fazer um curso de benzimento e de lá eu descobri toda a minha história com benzimento, que vem desde os meus ancestrais, de bisavô, tataravô, enfim. Foi por causa do Florescer mesmo. Eu tinha 22 anos quando eu conheci o Florescer e foi nessa idade que eu comecei mesmo a me inteirar no benzimento. Acho que o maior acontecimento foi a pandemia. Com todo o isolamento, muitas pessoas acabaram indo para a espiritualidade e eu fui uma delas. Então, eu conheci toda a parte de benzimento e reiki por conta da pandemia. Eu fui redescobrir a história da minha família depois que eu fiz o curso. E aí, eu conversando com a minha mãe, inclusive ontem eu estava falando com ela, eu descobri que minha avó, todas as irmãs dela, minha bisavó, minha tataravó, todas eram benzedeiras e elas nunca falaram. Tanto que minha avó faleceu quando eu tinha uns 13 anos e eu nem sabia que ela era benzedeira. Ela era muito discreta. Então era uma coisa meio escondida, assim, na família. E aí acabou não passando para a geração da minha mãe. Então era quase um segredo, assim, de família. Minha avó, ela teve 4 filhos. Durante a ditadura, ela decidiu fazer faculdade à noite, com 4 filhos pequenos. Meu avô era um homem muito machista. Eles eram espíritas kardecistas, na época que o espiritismo era quase um pecado, assim, então eles falavam para os outros que eles eram católicos. Então acho que esse é um motivo que ela sempre foi muito discreta com a vida dela. Então acho que ela tentou proteger mesmo a família, por não falar sobre benzimento, sobre espiritismo, tudo isso. Mas ela foi uma mulher muito forte, assim, e ela conseguiu passar por tudo isso sem nenhum problema. Eu gosto de pensar que é um jeito de Deus te dar um abraço, assim, através de outra pessoa. Então é quase um abraço de um coração para o outro. E é uma prática muito ancestral, assim, então me lembra muito família, me lembra colo de vó, sabe? O meu processo de benzimento, ele integra muito quem eu sou, porque eu faço parte de uma casa de Umbanda, também uma casa universalista, então eu abraço isso nos meus benzimentos. Eu peço ajuda de Exu, Nossa Senhora, Krishna, o pessoal todo, assim. Então eu acho que ele acaba sendo um benzimento bem universalista mesmo. Eu abraço algumas coisas da Umbanda, dos pretos velhos, do catolicismo também, mas principalmente dos pretos velhos. Acho que o maior desafio de você ser uma jovem benzedeira é as pessoas não te darem credibilidade. Então, quando você fala isso nos lugares, geralmente as pessoas acham que é uma brincadeira, ou não levam muito a sério, ou dá pra ver que elas não levam a sério durante o benzimento mesmo. Então, isso ainda é um desafio, assim, mas eu acho que é mais eu aprender a lidar com isso, porque a gente não vai mudar o outro, nem tem porquê. E eu acho que é mais eu também aprender a lidar com isso e saber que eu tô fazendo o meu trabalho, então não tem porquê eu me afetar pela falta de credibilidade dos outros. Mas é principalmente esse o desafio, assim. Eu sinto, os jovens também, porque geralmente esse preconceito, eu esperava que fosse de pessoas mais velhas. Mas acho que a gente tem aquela ideia da benzedeira senhorinha que vive no interior, que tem a casa toda cheia de imagens. Então acho que isso acaba passando para a geração mais jovem também. Mas acho que depende um pouco do nicho que você está falando. Então, dependendo de onde você estiver, vai ter jovens benzedeiras. Então não é todo lugar que é um problema também.
As maiores sensações que eu sinto durante o benzimento é muita concentração e um amor muito grande, assim. É um momento que é quase uma meditação, que você sente conversando com alguém. No caso, o Bento. Não sei se você já conhece esse conceito. O Bento, ele é a entidade espiritual que cuida das benzedeiras. Então, quando a gente está benzendo, quem cuida do benzimento é o Bento. Ele que autoriza a gente a benzer, ele que fala quais ervas, como que faz, qual a reza. Então, no momento do benzimento é um momento de oração com o Bento. É um momento que você conversa com ele e ele que vai te guiando e te direcionando em tudo, assim. Olha, eu acredito que a geração jovem, a minha inclusa, né, depende muito de como você olha. Eu acho que tem uma grande parcela que está mais desconectada, está procurando a superficialidade, coisas que a gente considera mais banais, mas eu também vejo um movimento muito grande do outro lado, assim, de jovens que estão buscando se reconectar com práticas ancestrais. Tem muita jovem benzedeira agora, é uma coisa que a gente não via há uns anos atrás, então eu acho que tudo é questão de ponto de vista. Sempre vai ter o lado bom e o lado ruim, né? E acho que a internet ajudou muito nisso. Por exemplo, eu conheci a escola de benzimento pela internet. Então, acho que a mesma forma que corta o tomate também pode ferir alguém. Então, tudo depende do ponto de vista. Eu acho que a internet ajuda a gente a se reconectar com o benzimento. Postando, pesquisando lugares, principalmente benzimento à distância, a internet facilitou muito durante a pandemia a gente fazer o benzimento à distância, porque antes era mais difícil fazer isso. Você tinha que receber a pessoa na sua casa. Agora não precisa mais, a gente consegue fazer ambulatórios toda semana graças à internet. Então eu acho que ajuda muito toda essa busca, assim. Mas é claro que tem o outro lado também. Então vai ter a desconexão, mas para quem está procurando. Eu não sei se o benzimento está ameaçado de extinção. Eu gosto de pensar que não, principalmente com o crescimento de escolas de benzimento. Eu acho que isso veio para resgatar mesmo essa ancestralidade. Se não fosse por isso, talvez fosse extinto, porque, principalmente por causa da história do Brasil e da ditadura, muitas benzedeiras começaram a ser perseguidas e pararam de passar isso para gerações mais novas. Minha família é um exemplo disso. Então, se não fosse essas escolas de benzimento, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Então, eu gosto de pensar que elas estão ajudando a resgatar essa ancestralidade. Eu espero que não. Eu vou fazer de tudo para passar para gerações mais novas também. Olha, se o benzimento fosse extinto, seria uma grande perda da nossa cultura, porque é uma tradição bem brasileira, assim. Tem em outros lugares, é claro, mas aqui no Brasil é muito peculiar. Então seria uma grande perda histórica, cultural, e de saberes que não teria como resgatar, porque você não vai encontrar isso exatamente em livros. É um conhecimento que ainda é passado de boca em boca. Por mais que tenha livros, ainda é um conhecimento que vai passando de boca em boca. A coisa que o benzimento mais me ensinou foi a confiar em mim mesma, porque eu era uma pessoa muito insegura. E quando você está benzendo, você tem que confiar no que você está fazendo, senão não vai funcionar. Se você confia que está fazendo o seu trabalho vai ser bem feito, se assim a pessoa for merecedora também. Então, é muita confiança, você aprende a trabalhar com a intuição, trabalhar com o sentimento. E a coisa que eu mais agradeço de ter aprendido foi a olhar as pessoas com mais amor. Porque todo mundo merece ser olhado com um olhar mais carinhoso, assim. Eu espero muito que a prática continue sendo valorizada. Como eu falei, é um valor cultural e histórico imenso, né, para o nosso país. Então,
Eu espero muito que as gerações mais novas valorizem. Eu acho que sim, eu acredito que sim. Com todo esse movimento da busca espiritual pelos jovens, assim, eu acho que isso vai continuar existindo. Eu espero muito que não levem para o lado superficial, que continuem estudando isso de forma séria, que nem a Pamela faz no Florescer. Então, minha única preocupação é essa, de acabar virando uma coisa banal. Porque apesar de ter muita intuição, também precisa de muito estudo, que é uma coisa muito séria. Olha, eu acho que o benzimento moderno, assim, é realmente muito diferente. Se você pega em livros, você tinha benzimentos de antigas benzedeiras para erisipela, campanha caída, bucho virado, que hoje em dia ninguém nem mais sabe o que é, né? Mas não tem benzimento, por exemplo, para depressão e ansiedade, que é um dos maiores pedidos atualmente é para depressão e ansiedade. Então, acho que podem surgir novas rezas, novas tradições para benzer locais, por exemplo, benzer negócios, que isso a gente também não via antigamente, né? Então, acho que as tradições vão ser criadas ainda. Eu vejo essa relação de uma forma muito forte, porque todo povo marginalizado que construiu a história do benzimento, assim como na Umbanda. Então, acho que por isso que eu gosto muito de relacionar os dois, assim, eu acho que eles contam a história do Brasil de um jeito que a gente não vê nas escolas. Das curandeiras do interior, nos lugares que não tinham acesso ao hospital, e que curavam erisipelas, salvavam a vida de pessoas. Tudo isso com conhecimento da natureza, conhecimento de ervas, conhecimento de coisas que a gente tem aqui no Brasil, na nossa natureza. Então, todas as rezas contam a história do Brasil, contam toda a nossa cultura. Você não vai ver isso em nenhum outro lugar do mundo. E não tem como você escrever isso num livro, por exemplo. As rezas de todos os santos, de todos os orixás, você não vai ver isso em nenhum outro lugar. Então, eu acho que tem um valor histórico-cultural, assim, fenomenal. Eu acho que o que o Brasil ganha é a gente manter a história viva e não esquecer tudo que a gente já passou aqui. Não esquecer de onde que surgiu o benzimento, de onde que vieram as curandeiras, que eram pessoas que vinham do interior, que não tinham acesso ao hospital, muitas não tinham acesso à educação. Então, eu acho que é pra gente sempre lembrar das raízes da nossa história. Por mais que a gente sempre olhe para o futuro e procure também modernizar o benzimento, eu acho que manter as tradições é muito importante. Pra gente não repetir história, pra gente se manter conectado com o propósito do país, com os povos originários, por exemplo. Então, acho que perder uma cultura assim tão ancestral é uma coisa que não pode acontecer. Eu acho que o que a gente pode fazer é continuar falando sobre isso. Por exemplo, com esse documentário, que eu acho que é essencial para manter essa tradição viva. É continuar falando, é falar sobre as benzedeiras jovens, é falar sobre as benzedeiras antigas, é ter mais escolas de benzimento, é postar sobre, é conversar, é continuar benzendo sem ser escondido, porque acho que um dos motivos que o benzimento começou a decair também foi que as benzedeiras tiveram que se esconder. A gente não precisa mais disso. Então, eu acho que agora é a hora da gente se mostrar, de falar, de ensinar. Então, acho que esse é o maior motivo, assim, da gente continuar lutando. Eu acho que os jovens podem ser incentivados com a nossa linguagem. Então, se a gente já começar de cara falando sobre bucho virado, campanha caída, a gente não vai entender nada, né? Um dos motivos que eu procurei uma escola de benzimento foi justamente a linguagem. A Pamela falava sobre coisas como ansiedade, depressão, e eram coisas que eu precisava de ajuda na época. Então, eu vi isso como uma oportunidade para eu me curar também. Então, eu acho que
talvez não mudar a tradição, mas mudar a forma de falar, uma outra abordagem, assim. Eu acho que essas escolas de benzimento online fazem isso muito bem. Vejo uma procura grande dos jovens por isso. Então, eu acredito que a internet é a melhor aliada nesse momento. Acho que meu maior desejo seria mais pessoas verem a importância do benzimento. E talvez acreditarem um pouco mais, botarem a fé que o pessoal tinha há algumas décadas atrás, né? Que o pessoal chegava com uma pedra de erisipela, ia na benzedeira e saía curado, né? Então não sei o quanto as pessoas ainda têm fé nas benzedeiras hoje em dia. Em alguns momentos, assim, que eu tava benzendo, você acaba sentindo, que nem no reiki também, que a pessoa às vezes não tá tão aberta, ou não tá botando tanta fé, ou então você termina o benzimento, isso eu já ouvi diversas vezes. Ela fala, mas já acabou? Mas é só isso? Falou, é só isso. Já acabou. Então, às vezes são pequenas palavras, assim, que acontecem, não é uma discriminação muito grande, mas é nos detalhes, assim, que você pega. Teve um caso de um amigo meu, ele tem crise de enxaqueca crônica, então ele não vive sem remédio, e é remédio já controlado. E ele veio aqui em casa com enxaqueca e esqueceu o remédio dele. Eu falei, bom, posso tentar então um benzimento, um reiki? Ele pode, mas não vai adiantar. Tá bom. A gente fez, fiquei lá fazendo, até que passou. E ele falou, olha, foi a primeira vez que uma enxaqueca passou sem eu precisar tomar remédio. E já aconteceu comigo também. Eu, no meio de uma crise de enxaqueca, consegui melhorar graças ao benzimento. Eu acho que os jovens podem trazer novas coisas para o benzimento, principalmente na parte de saúde mental, que era uma coisa que a gente não falava há duas décadas atrás. Então, acho que principalmente para ansiedade, depressão, crise de pânico, acho que são coisas que a gente pode ajudar bastante, assim, as pessoas atualmente. Na pandemia isso ficou bem claro, que foi uma das maiores procuras, assim, era por causa de saúde mental. Então, acho que essa é a coisa que a gente mais pode contribuir para o benzimento atualmente. Eu acho que tem tido uma busca muito grande dos jovens na parte espiritual. A pandemia foi um gatilho muito grande para isso. E tem crescido bastante esse movimento. Eu vejo isso crescendo nos reikis, principalmente na internet a gente tem visto várias coisas sobre isso. A parte de Wicca também está crescendo bastante. E o benzimento não fica atrás. Então, eu acredito que a pandemia, claro, foi horrível, mas em alguns pontos trouxe uma busca muito grande da espiritualidade, principalmente dos jovens. Eu acho que foram obrigados a ficar em casa, não podiam mais ir pra balada, sair, beber, e isso ajudou bastante a busca espiritual. Acho que o meu maior recado é: todo mundo pode ser benzedeiro e benzedeira, basta o coração querer. Então, quem se interessar, por favor, se permitam conhecer, porque é uma coisa que muda a vida mesmo. Muda a vida, a sua vida e de todo mundo ao seu redor. Então, por favor, venham conhecer. Procurem escolas de benzimento, vocês vão ver que a vida vai ser outra. Acho que o meu maior desejo, assim, é que os benzedeiros e as benzedeiras do Brasil se unam mais, assim. A gente precisa se encontrar e se achar para poder se fortalecer. Eu conheço poucos, pessoalmente. Acho que a internet ajuda a gente a conhecer pessoas de outros lugares também, de outros estados. Mas eu adoraria que tivesse
mais associações, legislações de benzimento. São coisas que eu acho que precisavam ter um pouco mais de força, assim, na parte, por exemplo, de trazer benzimento para o SUS, para a veterinária também. Então, acho que tudo isso é uma luta que ainda é muito grande, mas para isso a gente precisa se encontrar e se achar.